purificação e renovação, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. A essência não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da sonda reta, volta ao caminho direto. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Amantíssimo Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Pedimos-te, Senhor, que nos abençoes neste esforço de aprendizagem, mas, sobretudo, que nos fortaleças o bom ânimo para que tenhamos o direcionamento correto da nossa vontade, de modo a empreendermos os esforços e ações na realização de tudo aquilo que temos lido, escutado e aprendido em nossos encontros. Abençoa também, Mestre, os nossos irmãos de humanidade, que se encontram, em grande maioria, aturdidos nas experiências evolutivas da vida, inconformados, revoltados, angustiados, obsidiados. Envolve-os em tua paz e fortalece-os também. Mestre Jesus, desejamos por fim agradecer-te profundamente, reconhecendo quantas dádivas de ti recebemos diuturnamente, sem que em realidade as mereçamos. De modo que são as nossas palavras de gratidão, de carinho por ti, de amor, e por isso te louvamos,
bendizendo-te o nome 1000 vezes, agora e também para sempre. E assim seja. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos do capítulo no Hospital Maria de Nazaré. E ao final, então, da última aula, nós tínhamos visto e analisado a respeito daquela conclusão a que chegara Mário Sobral, aquele que tinha se suicidado por enforcamento. Depois que eles, então, tiveram a refeição, aqueles primeiros cuidados dos benfeitores espirituais, aquele caldo reconfortante e o sono reparador, acordando então depois deste sono que os refez energeticamente, já com a consciência mais clara, raciocinando melhor, eles se sentiram daí, em razão mesmo deste raciocínio mais claro, mais angustiados, mais humilhados, sentindo-se humilhados em si mesmos por causa da consciência agora mais lúcida que lhes dizia a respeito do suicídio, do grande erro cometido, da revolta que eles tinham, do orgulho. Então isso os oprimia. E daí eles tiveram aquela quebra do silêncio feita por Mário Sobral, que chegou à conclusão de que os ensinamentos que ele recebera de sua mãe na última reencarnação, já desde a infância, eram realmente diretrizes muito seguras para qualquer ser humano adotar em sua existência e ter uma vida de equilíbrio. Ela lhe falava a respeito do valor, da eficácia da prece, da existência de Deus, da imortalidade da alma, dos compromissos dos nossos deveres espirituais. E ele, então, chega à conclusão de que ela estava absolutamente certa, de que ninguém morre, de que existe Deus, que existe uma lei suprema à qual todos estamos submetidos. E diz ainda mais, que todos eles deveriam ali, aqueles 10, todos os suicidas, mas ele se referia mais diretamente àqueles 10 que estavam ali, incluindo ele naquele quarto, deveriam, a melhor coisa que poderiam fazer era agora, depois de tanta bagunça que tinham feito na própria vida, intimamente, o grande equívoco, o equívoco maior que foi o suicídio, o que eles tinham de fazer depois de tanta rebeldia, de tanto orgulho, era se submeter a este ser maior, a este Criador, e a esta lei justa e perfeita que é a lei de Deus. Então ele faz este raciocínio e também menciona que, embora ele tivesse frequentado a universidade, tivesse recebido, portanto, boa instrução, que nada melhor do que a educação moral e espiritual para garantir ao indivíduo, se aproveitar esta educação moral e espiritual, garantir-se para uma vida melhor no futuro, ou seja, a vida futura que Kardec nos fala, a vida espiritual. Então, foi um pouco do que nós falamos, por último, na aula passada. E depois, nós tivemos aí um comentário do autor, Camilo Castelo Branco, a respeito do que se sucedeu depois dessa interferência, digamos, dessa manifestação de Mário Sobral. Todos ali começaram a também manifestar-se, a dizer um pouco sobre a própria vida, sobre as próprias dores. Ele diz assim: com esse arrazoado iniciou-se uma série de confidências entre os 10. Não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade mútua de consolação nos impedisse a abrir os corações. Acharam esse trecho? Sim.
E o que ele fala em seguida? Qual é a conclusão que ele chega depois disso? Depois que ele menciona que depois dessa manifestação de Mário Sobral, os outros também desejaram se manifestar, falar de si mesmos. E ele diz, aparentemente, a princípio o que se desejava era uma certa mútua consolação, né, em se abrindo os corações uns aos outros. Mas o que ele diz a este respeito? Era eficiente ou ineficiente esse recurso? Ineficiente, né? Ineficiente. Para evitar que esse é difícil não suicida, consolar-se, né? Era difícil para mim mesmo. Exato. Ele diz, um suicida já está completamente ou profundamente abalado, confuso, perturbado. Ele não consegue, mal consegue organizar as ideias. Ele não consegue transmitir a si mesmo algum conforto, algum equilíbrio, alguma orientação. Então, se ele não consegue realizar isso com relação a si mesmo, se ele não consegue equilibrar-se por si mesmo, se ele não consegue ter uma boa palavra para si mesmo, se ele não consegue dar um conforto, um consolo a si mesmo, não consegue o auto-amor, o auto-perdão, como é que ele vai conseguir orientar, bem orientar, consolar o outro? Então, o que ele diz? Que esta tentativa de mútua consolação, antes de ter gerado um efeito positivo, foi algo muito prejudicial a eles mesmos, porque eles começaram a trazer os elementos negativos, as próprias perturbações, novamente perturbando um ao outro. Nós lembramos que antes de eles serem resgatados, era exatamente o clima em que eles viviam, da alimentação mútua, de vibrações, de pensamentos, de ideias negativas. Isso os perturbava profundamente. Agora, eles estavam voltando a este comportamento. Então ele diz, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará o indivíduo amenizar a penúria que lhe oprime a alma. Nós vamos ver isso novamente um pouco mais para frente, mas aqui a gente já tem uma introdução, uma advertência para todos nós, porque nós temos esta tendência, inclusive, que a psicologia estuda, uma certa tendência masoquista. Aliás, segundo estudos da psicologia, quase todos os seres humanos na Terra, estamos falando da humanidade terráquea, temos uma certa dose de masoquismo e uma certa dose também de sadismo. Um certo prazer em sofrer e um certo prazer em ver os outros sofrerem. Ainda que isso se processe num nível inconsciente, não tenhamos uma lucidez a respeito dessa nossa tendência. Mas, segundo estes estudos da psicologia, há reações de certo prazer quando o indivíduo vê outro sofrer, uma certa satisfação, sadismo, e às vezes isso fica muito claro em nosso comportamento, sobretudo quando nós vemos que um desafeto nosso passou por alguma dificuldade, está sofrendo, e muitas vezes ou pensamos ou mesmo verbalizamos algo mais ou menos assim: aqui se faz, aqui se paga. Eu estava esperando por esse momento. Eu sabia que ele ia cair. Caiu. Bem feito para ele. Há uma certa satisfação em ver que o outro caiu, que o outro teve um problema, que o outro está sofrendo, enfrentando dificuldades. Isso é sadismo. E há também um certo masoquismo também nós.
Este é normalmente muito mais velado. Quantas vezes nós estamos passando por um processo, uma dor moral, por exemplo, ou às vezes até mesmo um problema de saúde, um problema físico de saúde. E mesmo quando há alguma oportunidade de melhora daquele mal moral, ou mesmo de melhora do problema físico, do desequilíbrio da nossa saúde física, muitas vezes nós nos agarramos ao problema moral ou nos sabotamos no tratamento do problema físico para permanecermos na dor moral ou na dor física. Porque há uma certa tendência masoquista ainda em nós mesmos. Nós temos muitos conflitos e muitas vezes nos infligimos punições por causa de culpas desta ou de outras reencarnações. Há também um mecanismo que muitas vezes temos de nos agarrarmos aos problemas, às dores físicas ou morais, exatamente para despertar compaixão nos outros, piedade. Então, a nossa psicologia é muito complexa. Nós somos seres psicologicamente muito complexos, com muitos conflitos, muitos problemas. Então é necessário que nós atentemos para isso. Então, aqui já há uma advertência, uma orientação terapêutica para nós. Ocorria a experiência daqueles indivíduos, nos serve, daqueles indivíduos desencarnados, deve nos servir para também corrigirmos estes comportamentos que nos são prejudiciais. Quantas vezes estamos reunidos com amigos, familiares, ou mesmo na rua, estamos na fila do banco de alguma coisa qualquer e começamos a conversar com quem está na frente, com quem está atrás de nós na fila, ou como nós mencionamos na reunião familiar, ou no clube, num evento social qualquer. E daí alguém começa a discorrer sobre um problema que enfrentou, uma dificuldade, um sofrimento pelo qual passou, e daí os demais começam também a discorrer sobre as suas mazelas, sobre os seus sofrimentos, as suas dificuldades na vida. Nós vamos nos alimentando uns aos outros de vibrações, ideias perturbadoras, doentias. E daí saímos daquela conversa social entre amigos, familiares, ou na rua, desgastados, desvitalizados, porque nos desequilibramos profundamente, o que nos faz desperdiçar fluido vital. Por isso saímos desvitalizados, cansados, com dores de cabeça. Daí as consequências na nossa fisiologia, no funcionamento do nosso corpo, dor de cabeça, dor de estômago, enfim. Então, que já é uma advertência que o autor nos faz. E depois... Alguém comentou alguma coisa? Quando eu li esse trecho, a primeira impressão que me veio à cabeça é que, involuntariamente, eles começaram a agir como se estivessem numa espécie de grupo de apoio. Sabe? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, como se fosse uma espécie de suicidas anônimos, assim, contando a sua história, contando os seus sofrimentos e buscando, inconscientemente, com certeza, alguma espécie de apoio uns dos outros. Isso não seria terapêutico? Olha, o problema é quando nós temos essas reuniões do AA, do NA, há alguém coordenando essas reuniões. Exatamente para que tenha um direcionamento às manifestações, às conversas. E não são apenas narrativas nessas reuniões,
dos problemas. Há um período em que cada um resumidamente apresenta o seu problema, o seu conflito, mas sempre há depois as manifestações positivas. Porque esse coordenador da reunião, nestas reuniões de NA, de AA, quando detecta que o indivíduo está derrapando para uma manifestação um tanto masoquista, porque ele gosta de alimentar aquelas dificuldades e fica na repetição das dificuldades, ele vai naturalmente tentar interferir, porque vê que é um caminho de autoflagelação ou de tentativa de impressionar os outros. São esses conflitos psicológicos. Então há uma interferência nisso. Agora, há um detalhe que a gente não pode deixar de perceber aqui, que quando um dos indivíduos comenta comenta um pouco da sua desgraça na Terra, da sua vida de tormentos e por qual razão foi ao suicídio, em seguida retoma a palavra Mário Sobral, que já tinha comentado parte da sua existência anteriormente àquele outro. E daí o autor Camilo Castelo Branco nos faz um comentário bastante interessante. Ele diz que Mário Sobral retomou a palavra como se não tivesse ouvido absolutamente nada do seu antecessor, daquele que tinha acabado de falar. O que demonstra que cada um deles, na verdade, estava mais fechado no seu próprio sofrimento. É a nossa tendência egoísta. O meu sofrimento é maior. Agora você já falou, agora eu vou falar novamente. Então, por incrível que pareça, na Terra também temos isso. Uma competição de quem sofre mais. Às vezes está no grupinho, todo mundo comenta uma coisa, o outro fala assim, mas isso não foi nada, o meu foi pior. Exatamente, aí está. Aí está a prova. Isso fica claro nos comentários, né? Cada um parece que, assim, tipo assim, esses aqui são tudo tonto. O meu suicídio é que tinha justificativa. Exato. O deles não tinha, o deles era bobagem. Então, a gente vê que aí está novamente o que o Espiritismo nos explica. O orgulho é uma das grandes chagas da humanidade. Grande parte dos problemas da humanidade surge a partir deste vício moral, que é o orgulho. No entanto, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o vício moral que podemos ter como mais radical, lembremos da origem da palavra radical, significa raiz. Daí os Espíritos dizem, respondem a Kardec, já vos dissemos muitas vezes, o egoísmo. Analisai todos os vícios morais e constatareis que na raiz, radical, raiz de todos eles está o egoísmo. Daí nós entendermos mais facilmente também porque o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung nos falava destes dois polos, o ego e o self. A alma, na sua estrutura mais rudimentar, no início do seu processo evolutivo, ela é muito mais primitiva, autocentrada, nesse sentido de fechada em si mesma. Daí a manifestação do ego, daí derivar-se o egoísmo, a egolatria, o egocentrismo. Mas ele diz, a alma precisa evoluir, alcançar o estado que ele denominava de luminoso, de autoiluminação. É o estado em que o self se manifesta, esse estado luminoso. É a mesma energia que está manifestada na condição inferior que ele denominou de ego. Esta energia evolui, em vez de ficar fechada em si mesma, expande-se. Em vez de olhar apenas para o próprio umbigo, ela tenta contemplar o todo. Não podemos também nos esquecer que Jung
era um grande estudioso das doutrinas do Oriente. E quando pegamos todas as doutrinas do Oriente, elas dizem também aquilo que o cristianismo, a mensagem de Jesus nos ensina, e que é também o mesmo ensinamento do Espiritismo, que revive o cristianismo na sua pureza. A unidade. Então, do ser fechado em si mesmo, do egoísmo, nós nos expandimos para abarcarmos o todo, para nos integrarmos no todo. Então, aqui nós temos exatamente este nível ainda de vivência profundamente egoísta. Fechados em si mesmos estavam estes nossos irmãos. Como na maioria das vezes nós assim também vivemos, fechados em nós mesmos. E quanto mais os problemas surgem externamente, mais temos a tendência de nos fecharmos em nós mesmos e o mundo se vire lá fora. Eu vou me garantir. Nós vamos nos isolando. Por isso nós temos o individualismo presente de maneira tão exacerbada nos nossos dias. Então temos trabalhado a questão do ego, do egoísmo. A evolução só se dá quando nós saímos de nós mesmos e nos expandimos para esta integração com o todo. Se nos fechamos cada vez mais, nós estamos recrudescendo o egoísmo. Estamos paralisados na evolução. Então aqui eles voltam neste momento, depois de auxiliados, já iniciada a terapia neles, eles têm uma recaída aqui. E daí começam então, o Caminho do Castelo Branco vai nos apresentar os problemas que foram ali narrados. Então a gente vai começar com Jerônimo de Araújo Silveira. O que ele diz, um pouco sobre o que ele diz da sua última existência e as razões de seu suicídio. Os elementos que nós consideramos importantes aí dessa narrativa de Jerônimo Silveira, que foi um suicida que deu também, assim como o autor Caminho do Castelo Branco, um tiro no próprio ouvido. Vocês anotaram, coisas que anotaram a respeito da descrição de Jerônimo de Araújo Silveira, da narrativa, melhor dizendo, dele? Ele era ateu? Não, ele cria em Deus. Ele se vê vivo ainda depois, não morrer. Exatamente. E há um detalhe interessante aqui, porque ele não apenas cria em Deus, como ele destaca o seu título religioso na terra, não é isso? Ele diz assim: fui, isto é, eu sou, pois que não morri, sou católico militante. Porque hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou católico não praticante. E é curioso porque nós temos também já essa figura no Espiritismo. Você é espírita? Sou espírita, mas não praticante. O que significa ser espírita não praticante? Não pratica os ideais, os ensinamentos do Espiritismo? Católico não praticante. Sou católico, mas não pratico os postulados do catolicismo? É só um tipo. Então não é nada. E ele diz: sou católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa. E aí mais, veja como que é a nossa viciação na questão mundana, do mundo, né? Como nós temos dificuldade de nos desvencilharmos destas nossas ilusões. Das ilusões. A gente tem a ilusão de que fulano é meu, que é o meu filho, que é isto. São espíritos que estão agregados temporariamente. Os nossos filhos provavelmente, certamente, já foram filhos também de outros espíritos. Então a gente mais fica na posse o que é meu. Sendo que não temos posse disso. Ele tinha direitos, né, pelo título que ele tinha na terra, ele tinha direitos dentro da igreja.
aqueles direitos permaneceram no túmulo com ele. Ele não os levou, porque eram apenas convenções do mundo. Não eram direitos espirituais veramente conquistados. Eram convenções do mundo, e aquilo que é do mundo permanece no mundo. E daí ele dá sequência, a gente depois vai comentar um pouco sobre as reações, essas reações, interferências do autor Camilo Castelo Branco durante as falas dos seus companheiros de quarto. A gente vai falar um pouquinho depois. Mas quais são os outros itens que o Jerônimo traz para as nossas reflexões? Ele tinha direitos e bênçãos assim, especiais pelo fato dele ser militante. Exatamente. Ele ficou na terra, né? Como que era o temperamento dele na terra? Impaciente, Paciencioso. Desde a juventude. incoerente, revoltado. Exatamente. Inconformado, melancólico e sentimental. Então aí a gente já vê que é um temperamento rebelde, orgulhoso. Quando nós vamos então falar em prevenção ao suicídio, nós temos de considerar todos aqueles elementos que a psiquiatria, a psicologia nos apresentam nesse trabalho de prevenção ao suicídio. Mas não podemos desconsiderar, inclusive do ponto de vista da psicologia, a questão das virtudes morais. Não estamos falando em moralismo, estamos falando em problemas morais, são problemas psicológicos e que afetam sim a nossa conduta e podem nos levar, esses elementos, a derrapar, inclusive no suicídio. Então não é algo apenas de moralismo falar que nós devemos trabalhar na sociedade a questão do orgulho. Hoje a ciência tem avançado tanto neste campo, que não é apenas do campo da religião ou da filosofia meramente. Embora não podemos nos esquecer que a mãe de todas as ciências é a ciência da filosofia. Então, se nós pensarmos em termos de suicídio como um problema de saúde pública, ou de depressão como um problema de saúde pública, porque a depressão sabemos que é um dos grandes males, um dos piores males que tem afetado a humanidade no campo da saúde pública. Há gastos enormes de dinheiro público para tratar e auxiliar pessoas em depressão no mundo inteiro. E deve ser gasto esse dinheiro para auxiliar essas pessoas, claro. Mas se pensarmos em termos de saúde pública, e na questão da depressão, na questão do próprio suicídio, nós precisamos enfrentar a raiz do problema. E quando a gente vê as narrativas, a gente vê que os problemas que eles enfrentaram na existência física eram experiências relativamente comuns. Não eram experiências fáceis, mas eram experiências comuns do dia a dia de milhares e milhões de pessoas. Qual foi o dispositivo que os levou, ou os dispositivos que os levaram ao suicídio? Não foram as dificuldades existenciais em si mesmas. Foi como eles reagiram a elas. E a reação a essas dificuldades foi promovida pelos vícios morais, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela rebeldia, revolta, e recordando que todos esses vícios morais sempre têm como origem, raiz, o egoísmo, o problema do ego. Então aqui ele já dá um indício, já dá
uma indicação do que nós precisamos tratar em nós mesmos para que nós não derrapemos em problemas depressivos. Há sim fatores biológicos, orgânicos, sim, claro que há fatores orgânicos, mas também há fatores da personalidade que influenciam nos estados depressivos, inclusive desencadeando desordens neuroquímicas. Júlio, essa questão do orgulho também é coisas também que vem de outras vidas também, né? Talvez vem se arrastando durante todas essas existências, né? A partir do momento que você para e pensa o que é o orgulho na sua vida, o que te traz de negatividade, acredito que já é um passo para você já mudar de direção. Sim. Mas ele vem trazendo essa carga, né? Ah, sim. Os vícios que nós temos hoje, eles já existiam anteriormente. Né? As conquistas morais que realizamos, elas são indestrutíveis. Aqueles que já são humildes nesta reencarnação é porque já conquistaram humildade anteriormente e permanecem com ela. É uma conquista moral que segue com a alma para a eternidade. O grande problema do orgulho é o indivíduo assumir ser orgulhoso. Dificilmente nós nos assumimos orgulhosos. Eu sou orgulhoso, muito orgulhoso. Se alguém nos diz assim, você está sendo orgulhoso, a nossa reação é de defesa. Dificilmente você tem razão. Ou você está sendo egoísta. Dificilmente nós diremos, você tem razão. Vou analisar melhor essa situação e ver como eu posso melhorar isso. Mas o orgulho afeta em várias partes da vida da gente, né? Em todas. Relacionamento, no trabalho, em tudo, né? A saúde física. A saúde física, Sim. A escola hoje ensina, fala-se muito de tudo, mas a base vem de casa. Claro. As escolas, elas passam instrução. Mas este campo normalmente fica relegado ao esquecimento, como se não fosse importante. É a parte mais importante. Sim. Aliás, quando nós estudamos a questão da inteligência, talvez há 30 anos, fosse, ou um pouquinho mais, fosse algo assim, extraordinário. Alguém ter um QI superdotável. QI muito alto, consciente de inteligência, intelectual muito alto. Havia os testes, como há ainda os testes para saber se a pessoa tem um QI dentro da normalidade, abaixo da média ou acima da média, se é superdotado. Depois surgiu um outro conceito de inteligência emocional, divulgado sobretudo por Daniel Kahneman. Mas depois percebeu-se que a inteligência emocional, como que diante dos estímulos externos e internos, nós reagimos a diferentes situações. E é muito mais importante treinar isso, saber isso, perceber isso e educar as emoções, porque as emoções do ponto de vista da neurociência são as reações fisiológicas a partir de estímulos internos e externos. Então percebermos essas nossas reações, identificarmos a partir de que sentimentos elas surgem. E daí trabalharmos para, diante daqueles estímulos, termos reações melhores, ou portanto nos educar ou educar as emoções, isso é muito mais importante do que ter um QI elevado. Hoje se sabe que o que menos importa para uma existência equilibrada e saudável é um QI. O quociente de inteligência intelectual. Descobriu-se mais que normalmente os indivíduos que têm um QI muito elevado têm muitas dificuldades na inteligência emocional e espiritual, que é o outro patamar de inteligência, nos apresentado pela doutora Dana Zohar, que era professora no MIT, no Instituto de
de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é um dos institutos de tecnologia mais importantes do mundo, e também professora de Oxford, na Inglaterra. E ela, então, física, ela se dá conta que, a partir também de estudos, inclusive de imagens, estudos de imagem de tomografia, ela percebe que há realmente um outro nível de inteligência. E esse nível de inteligência ela deu o nome de inteligência espiritual. Como é que nós participamos do coletivo? Nós não estávamos falando da questão de Jung, do ego e do self, de alcançar-se o estado luminoso no espiritismo, chegarmos ao estágio de pureza espiritual. Quanto mais nos elevamos, mais saímos do individual e mais percebemos o coletivo, nos integramos ao todo. Jesus não disse também, há 2000 anos ele nos ensinou estas mesmas questões que a ciência tem nos apresentado diariamente. E quem quiser vir após mim, que cada qual negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, dependendo da tradução, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Negar ou renunciar ao ego, ao egoísmo. Sair de si. Aceitar a própria cruz, os desafios da vida, são necessários, inclusive para a nossa evolução, são as experiências evolutivas, e segui-lo. E para onde, como Jesus caminhava na direção do coletivo, na expansão do amor, na expansão do bem. Ele vem para servir a humanidade inteira. Ele diz, eu não vim para ser servido. Aí está a atitude do egoísta. Eu vim para servir a humanidade inteira. A expansão, o estado luminoso, o self no seu estado mais pleno. Então aqui nós temos realmente este trabalho a ser realizado, esse trabalho de ser realizado, de combater ou de transformar essa natureza íntima, para sairmos do estado egóico e avançarmos num estado mais altruísta, para um estado mais altruísta, de expansão de si mesmo para o coletivo, que é aí a inteligência espiritual agindo, segundo a doutora Dana Zohar. Então, quando nós vemos estas questões da inteligência hoje dentro da própria ciência, o que menos importa e que às vezes pode ser um elemento de perturbação é a inteligência intelectual, que muito alto, a pessoa não sabe lidar muito com isso, porque não tem as outras inteligências, foca-se tanto nesta inteligência que não trabalha, não desenvolve, não educa as outras inteligências. Daí fica com dificuldades de interação social, se tornam pessoas antissociais, individualistas, amargas, com muitos problemas psicológicos. Grande parte dos superdotados tem problemas psicológicos, muitos conflitos, pouca interação social. Então, tudo nos mostra hoje na ciência que o Evangelho de Jesus é uma plataforma segura para que possamos crescer e ter uma vida de equilíbrio, de bem-estar. E voltamos a dizer que hoje não é mais questão meramente religiosa, filosófica, hoje é uma questão científica. Os que criticam, os que dizem o contrário, porque não estão atualizados com os avanços da ciência. Não estão. Novamente, se fecharam por egoísmo e orgulho e não enxergam muito além daquele seu mundo reduzido.
do mundo do seu egoísmo, do seu ego. Então aqui ele já nos indica que ele era rebelde, impaciente, nervoso desde a sua juventude, inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E daí ele diz, embora ele fosse católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos e bênçãos e indulgências especiais, ele não levava muito a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. E isso acontece muito, né? A pessoa sabe que o que é certo, sabe que está fazendo errado, que foi isso que causou toda a falência dele, mas acha que nunca vai acontecer nada, né? Exato. Sempre vai dar tudo certo. E a gente vê isso também no movimento espírita. Quantos irmãos nossos espíritas dizem o seguinte: olha, eu sou espírita, frequento espiritismo, lá o centro espírita, estudo espiritismo, mas a gente tem que convir que o espiritismo não tem como, o evangelho de Jesus, no geral, não tem como ser praticado completamente na vida, assim, porque a gente vive no mundo. Então a gente tem que também viver de acordo com as regras do mundo, porque senão a gente não vive. Não tem como viver exatamente como ali está dito no evangelho, exatamente como o Espiritismo nos ensina, porque senão a gente fica um bobo na Terra. A gente tem que ser esperto também, a vida é complicada, a gente não pode também ficar de bobo na Terra. Então, também a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Não podemos ser radicais, temos de levar mais tranquilamente. São os desculpismos, né? Na verdade, é para não perder não pertencer ao grupo. É. A partir do momento que você muda, você vai deixar de pertencer àquele grupo. E quantas pessoas estão fora desse grupo? Todo mundo quer se agrupar. Grupo do Facebook, grupo do não sei o quê, grupo do futebol, tem grupos. Né? E fora do grupo parece que não há vida. Exato. Infelizmente. É bem isso. E é uma coisa natural. Quanto mais a gente avança no esforço de aplicação dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos espíritas, é mais do que natural que ocorram duas situações. O grupo já não nos veja mais com bons olhos, porque os nossos comportamentos, os nossos comentários passam a incomodá-los. Eles falam uma piada qualquer. Todos riem, a gente não. Eles dizem assim, vamos fazer tal coisa. Ah, não, obrigado. Mas por que não? Não, porque... Ué, mas por que você sempre fazia, agora não está fazendo? O que aconteceu? Não, porque eu achei, estou estudando agora lá no Espiritismo, achei que concluí que não faz muito bem para mim. Ih, já virou beado. Já virou beado. Vamos lá hoje, lá no futebol? Não, eu já tenho sempre. Mas já foi antes de ontem? Mas tem hoje atividade novamente. Ih, mas virou beato também de igreja, isso. Então daí naturalmente a gente começa a perceber que os convites começam a chegar em menor quantidade. A gente percebe que o grupo se reuniu. Ah, você não foi por quê? Não estava sabendo. Ah, não avisaram você? Não avisaram. Até lá, Júlio foi removido. Do grupo, do WhatsApp. E também nós passamos a nos sentir incomodados muitas vezes. A gente começa a sentir um certo mal-estar naquele mesmo grupo que a gente pertencia, até gostava. Porque daí as pessoas fazem comentários maldosos, piadas de mau gosto, têm comportamentos inadequados, que antes a gente nem percebia. Mas agora a gente percebe e aquilo nos deixa incomodados, aquilo nos faz mal. A gente se sente constrangido. Então também naturalmente nós vamos nos afastando. Isso é mais do que natural. É natural. E sim, também é verdade que o grupo dos que estão no esforço de seguir o Evangelho, dos espíritos que estão no esforço de seguir a doutrina espírita, ele é pequeno. Mesmo na comunidade espírita, uma boa parte quer ser aqueles espíritas que não levam tão a sério a doutrina espírita.
Muitos são os tais espíritas denominados não praticantes, copiando a atitude quando eles eram católicos não praticantes. Eu era católico não praticante, agora eu vou me adequar sendo espírita não praticante. Acho que já está meio caminho andado, né? Cumpro o meu compromisso, vou ao centro espírita, tomo passos, os benfeitores já me conhecem, que me vêm lá ao centro espírita, estou garantido com o corpo fechado. Não é assim. A formação de outro grupo. É a formação de outro grupo. Grupo paralelo. É um grupo paralelo, é espiritista. Então, infelizmente, a gente vê que assim tem caminhado a humanidade, mas o cerco está fechando, porque na separação do joio e do trigo, Deus sabe muito bem o que é joio e sabe muito bem o que é o trigo. Aliás, em uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, consta lá que Deus já marcou com um sinal aqueles que são joio e aqueles que são trigo. Está em Evangelho segundo o Espiritismo. Como que nós vamos enganar a lei de Deus se ela está na nossa consciência? Não é. Então nós estamos mentindo para nós mesmos. Infelizmente. Tentando mentir para si mesmo, a consciência vai dizer assim, você está tentando mentir, mas eu estou sabendo que é mentira. Quando faz vigília, é coordenado para soltar a geladeira, né? Mesma coisa. Por isso que eu já nem faço. Essa é boa. Não quero mentir para mim mesmo. A balança não engana, né? Não. Então daí ele continua, daí ele menciona que ele era um importador e exportador de vinhos, muito bem sucedido, né, do ponto de vista financeiro, dos negócios. Ele forneceu à família uma vida nababesca, uma vida de luxo. E ele diz, eu não soube controlar. Eles pediam, exigiam, eu ia dando, fornecendo. Aí a falta de educação. Não houve educação no lar. Educação significa oferecer valores morais. Algo que vem de dentro. Conduzir para fora algo que já está dentro. A nossa divindade. Isso não foi feito, simplesmente o pai era um fornecedor de dinheiro, de serviços. Não teve, digamos, a firmeza ou mesmo o interesse de educar realmente ali os filhos. E daí o problema é que quando ele enfrentou a dificuldade, quando os negócios foram mal e ele acabou falindo, o seu negócio faliu, aí ele sentiu o peso da falta da educação moral. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Há uma mensagem lá, um texto que diz o seguinte: os pais, quando não educam moralmente os filhos, sobretudo na questão da virtude, do altruísmo, e os filhos seguem no egoísmo, o texto diz assim: não se espantem os pais mais tarde de os filhos agirem de maneira egoísta com relação a eles. Os pais chegam a uma determinada idade e começam a ter problemas de saúde, darem um pouco de trabalho, entre aspas, dar trabalho, solicitando cuidados. A situação dos pais solicita cuidados. Há casos e casos, mas vamos colocar um quadro bastante comum no nosso país e em todos os países. Os pais estão dando trabalho dentro daquela concepção do egoísmo. O melhor é se fazer, porque nós não podemos paralisar a nossa vida, nos perturbar para cuidar deles. Então nós vamos despachar para qualquer lugar com qualquer pessoa. Repetimos, há casos e casos. Há situações em que o indivíduo realmente não tem condições de cuidar. Há necessidade de cuidados especiais, médicos, enfim. Mas em grande parte dos casos, sim, os filhos poderiam.
ainda que houvesse realmente a necessidade de instalar o pai ou a mãe numa clínica, numa casa de repouso, os filhos poderiam estar presentes, participando da vida deles, dos pais. Mas muitas vezes não é o que ocorre. Há profissionais pagos, está tudo muito bem. Eu cumpri com a minha obrigação, que não me perturbe a vida. Porque eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas atividades, e nada disso pode ser perturbado. Claro, esta é a voz do egoísmo. Assim como muitos pais também têm filhos que dizem assim, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que galgar minha carreira, eu tenho que ganhar muito dinheiro, porque eu quero trocar minha casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E mal vem os filhos. É muito justo que a pessoa vá atrás dos seus sonhos, quer ter uma carreira fantástica, quer ganhar muito dinheiro, quer conquistar bens, posses, status social. É o direito da pessoa. Mas aí tem que pensar bem se vai querer ter filhos, porque filho é um investimento altíssimo. É um empreendimento que demanda um esforço, uma dedicação constante. E é para sempre, né? Então, se a pessoa não está disposta a isso, melhor pensar se realmente quer ter filhos. O que não é adequado é querer ter filhos e depois delegar a qualquer pessoa a instrução dos filhos. E depois, como faremos? Porque as pessoas darão instrução, os professores, as escolas, os institutos, escola de... A babá. Ela vai fazer trabalho, são pessoas remuneradas, são profissionais. Mas e a educação moral? Sim, é verdade, babás às vezes dão um amor que às vezes os pais não dão, a atenção. Mas não podemos contar com isso, porque na verdade isso seria um extra. A babá, a empregada doméstica, o professor ou a professora, professor de inglês, de computação, de academia, personal trainer, são profissionais, eles estão sendo pagos para executar aquela função. Se são pessoas generosas que além da função para a qual estão sendo pagas desempenham também, oferecem amor, carinho, atenção, ótimo. Nós não podemos contar com isso. Nós, os pais, assumimos uma tarefa, um compromisso. Eu não quero esse compromisso, não tem problema nenhum. Mas daí não tenha filhos. Pode, por exemplo, adotar crianças que não têm condições financeiras, vai financiar o estudo de crianças pobres. Ofereça auxílio, vá uma vez por semana num orfanato, numa creche, num asilo. Passe uma tarde com os velhinhos ou com as crianças. Leve um bolo, dedique-se de outra forma. Aquilo que pode oferecer, ofereça. Então aqui a gente vê que a falta dessa educação moral, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma consequência. Diz assim, se os pais depois no futuro sofrerem a ingratidão e o egoísmo dos filhos, agora, se os pais deram toda a educação moral e mesmo assim os filhos foram ingratos, egoístas, mas daí é o nível evolutivo daquela alma. Os pais podem estar tranquilos e certos de que no futuro, quando aquela alma, aquele espírito despertar, tiver a consciência desperta, se dará conta do grande erro cometido e pedirá oportunidade a Deus para uma nova reencarnação com aqueles pais, para lhes cobrir de carinho, de ternura, de cuidados. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo. Então não podemos aqui, ele negligenciou certamente a educação moral dos filhos. Forneceu produtos, serviços, dinheiro, luxo. Mas o que aconteceu quando ele estava em grande crise? Faliu o negócio dele e o que ele recebeu de amigos, da esposa e dos filhos? Cobrança. Você foi o responsável. Você levou à falência.
Você é o responsável por essa miséria que estamos vivendo agora. Pisaram em alguém que já estava caído, já estava envergonhado, já estava com a mente tumultuada, perturbada. Deram um empurrão para que ele caísse no precipício do suicídio. A decisão final foi dele, por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo. A falta de coragem, né? Também deriva do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Mas a decisão final foi dele. Mas houve uma participação, uma colaboração daqueles amigos, falsos amigos, dos filhos, da esposa, de maneira que todos esses também responderão perante a lei de Deus, cada qual no limite da sua responsabilidade, mas responderão. É possível, inclusive, que numa reencarnação futura, em casos como este, aquele suicida retorne numa família e os membros daquela família sejam os mesmos que induziram-no de alguma forma ao suicídio também. Agora então daí o suicida retorna naquele núcleo todo cheio de problemas, limitações, transtornos físicos, psicológicos, espirituais, e a família se vê num sofrimento grande. Porque se nós de alguma forma colaboramos para o sofrimento de outrem, nós, para nos reabilitarmos, precisamos participar do soerguimento, do reerguimento daquela pessoa. Se de alguma forma participamos para que alguém tivesse uma queda, é nossa responsabilidade colaborarmos para que ela se reerga. Não, isso é feito nas reencarnações sucessivas. Então nos reunimos novamente aquele indivíduo que ajudamos a cair, para que agora nos vejamos constrangidos a trabalhar para o reerguimento daquela alma, a recuperação daquela alma. E aqui entramos na parte em que Mário Sobral ele interrompe, né? Quando termina Jerônimo de falar esse trecho, o Mário Sobral daí é aquele trecho que nós tínhamos mencionado. Ele diz assim: sim, é lastimável, tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada. E daí o autor dá esta notícia, né, esse detalhe para a gente, de que ele não tinha prestado atenção na narrativa de Jerônimo, assim como se não tivesse ouvido o precedente. E ele continua. Ele só estava assim: essa pessoa não para de falar e eu não terminei de explicar minha situação horrível, tremenda, de tanto sofrimento. Ele me interrompeu, agora tem que ficar esperando, ele não para de falar. Que era, na primeira brecha, o Mário Sobral retomou a palavra. Quantas pessoas ansiosas, tudo se resume a si mesmo, o que importa é si mesmo, o que eu tenho a falar que é o mais importante. Aí outra pessoa está falando, a pessoa não está prestando atenção no que está falando. Ao mesmo tempo, Só está simplesmente assim: não para de falar, mas tem que prestar atenção. Na hora que ela parar de falar, tem que entrar rápido, porque senão outra pessoa toma a palavra. E a gente não sabe o que a pessoa falou. A gente só sabe a hora que ela parou de falar, movimentar a boca, a gente entra. Para ninguém tomar a palavra e a gente poder continuar. Foi o que fez Mário Sobral. Então vejamos aqui que o que imperava ali entre eles, novamente, era o egoísmo, o ego, o eu. O eu é importante, o outro não importa. Aí essa pessoa fica falando, é muito bobagem, é só bobagem. O que importa é o que eu tenho a dizer. O meu sofrimento é importante, como o Bruno mencionou. O sofrimento dos outros é problema deles. Mas o meu sofrimento é importante. Ele repete então aqui nesta questão o quanto ele agora se dava conta de que os ensinamentos de sua mãe eram verdadeiros e quanto ele se perdeu ainda mais com aquela vaidade do intelecto.
Ele foi à universidade, numa excelente universidade, conviver com intelectuais, e aquilo fez com que a sua própria vaidade, o seu orgulho, fossem ainda mais aumentados. Por isso que muitas vezes indivíduos que, por causa da inteligência, da cultura, numa reencarnação se perderam, cultura e inteligência, mas que foram mal administradas pelo orgulho, né? Então, muitas vezes, numa reencarnação seguinte, pedem, com medo novamente de caírem por causa do orgulho e da vaidade, em erros, tendo uma boa inteligência, um privilegiado, uma boa cultura, pedem uma reencarnação em que não tenham contato com esses elementos. Então, muitas vezes, vêm analfabetos, sem condições de ler, de escrever, não conseguem aprender. Usaram mal, muitas vezes, a inteligência, usaram mal a cultura. Síndrome de Down, talvez. Pode ser, nome de síndrome de Down também tem muitas vezes a ver com suicídios. Dona Valdelice Salum, médium de psicopictografia, médium de cultura mediúnica, ela veio 2 vezes em Sumaré. Eu não sei se ainda está encarnada, já estava com 85, 86 anos, não recordo. E morava em Indaiatuba. E ela nos disse que, como também dizia isso nas apresentações antes de entrar em transe, algumas vezes ela disse que ela era analfabeta. Ela nasceu, trabalhou no campo, casou-se também com um homem do campo, não aprendeu a ler e escrever. E daí, quando ela começou a tarefa, começou a estudar o espiritismo, frequentar centro espírita, depois foi fazer o treinamento mediúnico dela. E começou a tarefa dentro da psicopictografia. Ela não sabia ler e escrever, curiosamente, ela nas telas ela assinava os nomes dos pintores. Mas o nome dela mesma ela não sabia escrever. Daí os espíritos disseram: olha, Valdelice, nós sugerimos você que vá, se matricule numa escola para aprender a ler. E ela foi, se matriculou, eu não sei se chama ainda Mobral ou algo assim, seria algo equivalente. É EJA. Que hoje é EJA. 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 E ela se matriculou. E ela aprendeu até que rapidamente a ler, mas não conseguia escrever. E daí, um dia a professora disse assim: Valdelice, eu poderia levar seu caso a um congresso de pedagogia, etc. Porque eu já procurei, pesquisei na literatura, nunca vi nenhum caso de alguém que aprendesse tão rapidamente a ler, mas não conseguisse aprender a escrever. Nunca vi isso. Posso levar no código? Mas eu não consigo entender. E os espíritos disseram a Valdelice: você não estava nesta reencarnação autorizada a aprender a ler e a escrever. Mas para que você pudesse estudar melhor o espiritismo, ler as obras espíritas, foi autorizado este recurso para você nesta reencarnação, a leitura. Mas a escrita não. A leitura apenas para que você pudesse melhor estudar o espiritismo, ler as obras espíritas. Isto facilitaria o seu trabalho, o seu progresso. Mas escrever não, porque você usou muito mal a escrita. Uma outra reencarnação, a sua escrita. Você usou a escrita para assinar decretos, muitas vezes levavam à morte pessoas. Muitas pessoas foram à morte por decretos de morte assinados por você. Então, nesta reencarnação, você não terá escrita para valorizar o recurso da escrita. Então, vejamos que muitas vezes nós não compreendemos certas condições das pessoas nessa reencarnação, mas isso tem a ver quase sempre com o seu passado. Tudo bem? Então, daí o Mário Sobral ele dá na continuação a informação de que ele se perdeu, além das suas vaidades, seu orgulho também o fez perder, o perdeu em razão de uma paixão que ele teve por uma brasileira.
Ele se apaixonou por uma brasileira e ele diz assim no texto, vejamos como que é a nossa psicologia, é muito complexa. Ele diz assim, você não valia nada, isso no mundo espiritual. Ele já está no hospital e ele diz assim, você não valia nada, Eulina. Se dirige a ela. É como se ele estivesse falando para que ela ouvisse, o lugar onde ela estivesse, que ela ouvisse, porque ele se dirige diretamente a ela. Na primeira pessoa, né? Ou na segunda pessoa. Eulina, você não vale nada. E daí ele diz assim, mas acho que eu valia menos, porque você não era casada, mas eu era casado, tinha uma esposa, uma alma extraordinária e tinha filhos. E daí nós vimos que esta paixão, ela se aproveitou dele, enfim, explorou financeiramente, sentimentalmente, e ele enlouqueceu e por causa dos deboches que ela fez, né, provocações que ela fez diretamente à sua face, ele enlouqueceu, sufocou e matou-a. Depois, quando se deu conta, quando caiu em si do que tinha feito, daí ele enlouqueceu ainda mais, e de vergonha, de imaginar o que poderia acontecer com ele então se suicidou. A gente já tinha comentado alguma vez, né, Júlio, que possivelmente, boa parte das vezes em que a pessoa comete isso, e isso infelizmente ainda é bem comum hoje em dia, né? Ainda acontece bastante do homem matar a esposa e daí parece que dá de vergonha e ele comete o suicídio na sequência. A gente tinha comentado a respeito da obsessão que a pessoa está passando, né? E o espírito vai lá e instiga ele primeiro aí na casa dela, porque sabe que não vai dar certo. E está vendo a paixão desordenada da pessoa, descontrolada. Então instiga aí até lá. Chegando lá, ele já sabe o que vai acontecer. Aqui ele fala, ela já estava com outro amante, né? Ou outro brasileiro, indo embora para o Brasil. E aí quando ela joga tudo na cara dele, ele instiga ele à violência. E aí ele, tomado da fúria e tomado da ajuda que ele recebe do plano espiritual, ele comete o ato. E aí a gente comentou, seria muito natural a gente imaginar que logo depois do assassinato, o espírito obsessor se afasta. Porque até aquele momento ele estava sob uma influência tão grande e até com menor quantidade de juízo. Aí a hora que o espírito se afasta, ele vê o que fez e a culpa vem de maneira explosiva, né? E aí fragilizado não consegue lidar com isso, acaba cometendo suicídio. É uma ocorrência que pode se dar em muitos casos. Aqui ele não menciona exatamente que havia um processo obsessivo, mas é possível também que ocorra um processo obsessivo nessas situações. E um detalhe que é importante nós também termos em mente sobre refletirmos é que quando a gente está ouvindo aqui o Mário Sobral, a descrição da sua vida, nós verificamos que é um indivíduo, uma pessoa comum, com defeitos morais comuns da sociedade, que a gente vê na sociedade, que a gente vê na nossa família. Quando a gente vê na televisão, nos noticiários, estas notícias, normalmente o que a imprensa quer, a mídia quer? Um sensacionalismo, chamadas de impacto, para que todo mundo vá, haja uma comoção, todo mundo compartilhe aquela informação, comente isso e aquilo, porque isso rende dinheiro para eles. Dinheiro. Mas, no fundo, muitos desses casos, daí o que acontece? Quando nós lemos essas notícias, a forma como ela é descrita é tão impactante que também em nós manifesta-se o nosso lado sombrio, de ira, de raiva, de revolta, até mesmo de ódio. E daí nós dizemos assim, é um monstro. Muitos dizem assim, merece ser morto.
E daí a gente não se dá conta que no fundo essas reações também são brutais, são rudes, mostram o nosso lado sombrio. Quantas vezes alguém comete um mal, daí vão lá, um indivíduo que cometeu um mal, às vezes muito ruim, terrível contra outra pessoa. Daí a sociedade, toda cheia de virtudes morais elevadas, lincha um indivíduo. Daí tem 10 indivíduos, homens, mulheres, jovens, linchando um só. Ou seja, fazem pior do que o indivíduo, porque aquele criminoso fez sozinho com outra pessoa. Errado, cruel, mas fez sozinho. E a sociedade quando lincha? Faz coletivamente contra um, é mais covarde, mais cruel e mais brutal. As pessoas não pensam isso. Por quê? O nível inferior da massa humana é muito baixa. É muito baixo o nível. Nós vivemos ainda numa animalidade muito grande. Então, é um nível muito rudimentar de comportamento, valores morais muito baixos. Só temos verniz, só casquinha de civilização. Civilização mesmo, nós não ainda atingimos. Só o verniz, a aparência. Como está em O Livro dos Espíritos, na maior parte das vezes, disseram os benfeitores Allan Kardec, as virtudes que vemos nas pessoas, na sociedade, eles dizem assim, é como aqueles objetos ocos, de latão, que daí passa uma camadinha lá de ouro e fala, nossa, é joia. Não, é latão mesmo. Hoje em dia, escolares, mas é plástico. Tem um vagabundo, mas tem uma casquinha dourada. Disfarça bem às vezes. Mas na essência, ou é oco, ou é material vagabundo. Os espíritos dizem, as virtudes nas pessoas e na dita civilização, na maior parte das vezes é isso. É só um banho de ouro, um banho dourado, mas na essência mesmo não existe. É fajuto. E é assim. Quer dizer, nós massacramos o outro, não percebemos o que estava, o desenrolar. Certamente, se lêssemos a notícia, indivíduo boêmio da alta sociedade assassina cruelmente uma mulher, femicídio, e depois comete um suicídio covardemente, é um cruel, é um monstro, isso e aquilo. Se o indivíduo errou, responderá por isso. Sendo o indivíduo com uma consciência mais dilatada, com maior conhecimento, terá maior responsabilidade. A quem é mais dado, desse mais será cobrado. Agora, o erro é do indivíduo. As questões legais, os envolvidos, os responsáveis pelas questões legais, terão de agir nesse sentido. Quanto a nós, levemos o exemplo. Aproveitemos a situação para aprender. O indivíduo busca a alta espiritualidade. E derrapa. Imaginemos que a situação realmente seja esclarecida e comprovado o deslize moral dele. Derrapa. Nós, de nossa parte aqui, espíritas, estamos buscando a nossa espiritualização. Bruno mencionou a questão das obsessões. Temos reais resistências para não cair em momento nenhum. Mas este erro eu não cometerei. Não desafiemos as forças espirituais negativas. Mário Sobral era um homem comum. Cometeu homicídio e suicídio. E não nos enganemos, pode ser que nós tenhamos feito a mesma coisa e agora nessa reencarnação estejamos passando por situações dolorosas, resgatando esses crimes. Pode ser que os nossos filhos, que nos parecem anjos, sejam homicidas e estejam agora conosco. Que tenham sido suicidas. Os dois, molestadores sexuais, e se descobríssemos que fosse o nosso filho? O mundo inteiro espezinhando, querendo massacrá-lo ainda que moralmente. Então, esta é a visão espírita. Nós todos, se estamos internados no hospital terra, temos grandes problemas no nosso passado.
E graças devemos render a Deus pela misericórdia que Ele tem para com todos nós. Porque a reencarnação nos foi concedida por misericórdia, disse-nos uma vez a todos, coletivamente, porque foi entre amigos que ele disse, na presença de Divaldo Franco, que mencionou este fato. Chico Xavier dizia: nós estamos reencarnados não por merecimento exatamente, mas pelo acréscimo da misericórdia de Deus, porque se fosse na contabilidade certinha, não teríamos créditos, estaríamos em grande débito ainda. Na conta da contabilidade haveria lá o débito, estaríamos com saldo devedor, mesmo assim Deus nos concedeu a reencarnação. Então é esse raciocínio que o Espiritismo nos indica. É isso que nós devemos aprender. Mário Sobral era uma pessoa comum. Até que ponto nós temos resistências? Por isso é que temos que nos trabalhar nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, para diminuí-los, para que daí sim tenhamos resistência a estas investidas dos obsessores, ou mesmo fraquejemos diante destes desafios da vida. Por isso que os Espíritos disseram a Allan Kardec: modelo e guia para a humanidade inteira, Jesus. E a gente não se decepciona, porque ele é o Espírito puro, então ele não é. Os outros, a gente tem que entender que são espíritos que podem falhar, sim.